Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Eu quero agradecer a Deus todo o acompanhamento, né, daquilo que é as redes sociais. A você que é o nosso ouvinte na rádio, obrigado pelo carinho, pela audiência. Comigo hoje, Pastor Miguel. Você que está ouvindo só vai ouvir uma voz, né, assim, impactante, mas você que vai poder assistir na internet é quase o Cristiano, é o meu sósia, meu dublê. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, apóstolo. Nossa intenção nessa manhã é trazer luz para todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz, né? Amém, amém. Eu creio que o programa nasceu com um propósito, né? A gente ouve muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela palavra da programação da rádio, por aquilo que a gente traz de pensamento. Pessoas que me conheceram, né, através da rádio, só ouvindo a voz, e de repente, foi um testemunho de um taxista, sentado na igreja, ouviu a voz, esse aí é o cara da igreja, da rádio, né? Então isso é gratificante saber que de uma forma a palavra do Senhor está alcançando as pessoas que estão sedentas, né, para conhecer e ouvir cada vez mais desse evangelho tão lindo. Pastor Miguel, você trabalha na área muito interessante, né? E também que nos gera alguns testemunhos de coisas que foram vistas, vividas, né? Acerca de tragédias verdadeiramente. Cada dia, quando a gente fala de tragédia, eu penso no contexto geral. Tragédia não é só um grande acidente na rua, né? Tragédia não é só um grande incêndio, as perdas materiais ou as vidas, né, que se perdem naquilo que é o segmento do teu trabalho, você vai conseguir trazer um pensamento sobre isso. Mas eu vejo tragédia acontecendo o tempo inteiro nas decisões erradas dos nossos jovens, nas decisões erradas dos nossos adolescentes, naquilo que muitos pais de família, muitos chefes de família, muitas esposas, né, acabam decidindo errado e sem perceber, numa proporção quase que igual a uma tragédia física de um grande incêndio, de um grande acidente, né? A gente vê famílias sendo destruídas. Às vezes você perder alguém que você ama em um acidente de carro, alguma coisa que seja uma tragédia, fere, mas a gente entende que não tinha como fazer diferente. Mas tem decisões de vida, decisões de pensamentos humanos, né, que provocam tragédias em gerações. Um acidente que acontece que alguém não tem domínio, né, e aconteceu por não ter como dominar aquele momento, mas decisões erradas que geram tragédias que marcam famílias, que marcam a eternidade, e isso é algo muito grave, né, pastor? Isso aí a gente vê nesse exato momento acontecendo. Não aquelas anunciadas, aquelas onde a gente vai para atender, onde a gente vai para socorrer, mas dentro das casas, nos relacionamentos, entre pais para com filhos, entre filhos para com pais, entre maridos para com esposas e vice-versa. Isso aí acontece todo o tempo, como o senhor falou, apóstolo. Talvez um acidente de carro que venha vitimar alguém, vamos ser frios, vitimou aquela pessoa, mas a vida de todo mundo vai seguir. Agora, tem situações nos relacionamentos, dentro das casas, dentro dos lares, que vão alcançar gerações, vão ferir pessoas, que vão ferir pessoas, que vão ferir pessoas, e vão entrar num ciclo que se retroalimenta. Cada vez mais alguém que foi ferido vai ferir, e outro que foi ferido vai ferir, e enquanto não houver uma intervenção da parte de Deus nesses ciclos, o negócio fica feio. E que me chama a atenção, né, um texto que nesse ano de 2022 tem me visitado muito, porque a todo momento a palavra diz que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, né? E ele deixa claro, eu espero que vocês decidam, escolham, né, aquilo que é a bênção. A nossa vida o tempo inteiro está na mesa, aquilo são as nossas decisões. O marido decidir por ser sacerdote dentro da sua casa, a esposa decidir por ser submissa à missão e o propósito do marido. Todas as vezes aquilo que Deus não entuba nada na gente, né? Deus coloca o tal do livre-arbítrio à nossa disposição. Isso é a expressão do amor. Mas voltando àquilo que são as tragédias, uma fruta, né? Sim. Gerou uma tragédia na humanidade. Um filho criado com o mesmo pai e a mesma mãe, ouvindo Deus falar com ele assim, Caim, Caim, você tem que frear o teu pensamento, cara. Se você fizer o que está na tua cabeça, você vai colocar em xeque uma grande quantidade de situações, porque a Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel a terra está clamando. Às vezes nós vivemos algumas tragédias pontuais por desobediência, e isso é muito grave, cara. A desobediência, na verdade, ela traz consequências, e antes fosse só para quem cometeu. O problema é que quem comete
consciente ou inconsciente daquilo que vai assumir, que vai arcar, ela nunca vai fazer sozinha. Porque se um pai decide fazê-lo, ele vai alcançar, através dessa desobediência, a esposa, os filhos, os netos, gerações. Da mesma forma, uma mãe, enfim, independente da posição que a gente esteja ocupando, aquela consequência que a gente assume depois de uma certa atitude, de uma certa decisão, não vai ser só pra gente, né? Ela vai reverberar em tantas outras pessoas. Mas o que me traz sempre muito pra perto desse Deus que a gente serve, é que, independente da dificuldade que a gente encontre, independente daquilo que falte na gente, por mais que a gente não tenha tido, sou assim porque eu reproduzo aquilo que eu vivi, eu sou assim porque eu reproduzo o que meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo, o que minha criação me ensinou. A gente tem um Deus que traz à existência aquilo que não existe. A gente tem um pai que está sempre disposto a nos ensinar, ainda que o nosso pai biológico não tenha nos ensinado, ainda que o nosso pai biológico tenha nos ensinado coisas ruins, coisas terríveis, tenha falado, feito, tocado nos seus filhos como não deveria. Nós temos um pai que nos ama, que nos aceita e que nos ensina a ser como ele quer que a gente seja, como ele espera que a gente seja. Talvez agora, você que está aí ouvindo, assistindo o programa, né, esteja vivendo algum tipo de tragédia física mesmo. Perdeu o emprego e colocou em xeque, abriu a despensa, agora não tem nada para comer, não tem como pagar a conta de luz. São tragédias, né? O pai que sabe que não vai ter a provisão para o dia seguinte é uma tragédia dentro do coração dele e dentro de casa. De repente está vivendo um divórcio, algo que te arrebentou, cara, te fazendo mal danado, e para você é uma tragédia. Eu entendo algo. Às vezes o que acaba, né, é o alimento, o que acaba é aquilo que é a possibilidade da construção do casamento. Essas tragédias são verdadeiras, mas existe um Pai, existe um Deus que, quando Ele brada na terra, filho, o que mais eu vejo acontecendo, pastor Miguel, e você pode me corrigir se de repente meu pensamento estiver errado, as maiores tragédias acontecem por conta daquilo que são as nossas decisões. É um filho que ouviu da mãe: não corre, não bebe, não vai. Aí foi, bebeu, correu, aconteceu a tragédia. É você que está ouvindo, assistindo o programa agora aí, ouvindo falar desse Deus maravilhoso, que a única coisa que Ele pede para que a gente seja obediente àquilo que é a palavra dele. De repente, por conta da desobediência, assim como foi desde Adão até hoje, a gente vive algumas tragédias verdadeiras e algumas até anunciadas. Não é, pastor? Sabe o que acontece, apóstolo? Talvez esteja pessoas em casa ouvindo essa palavra e se identificando muito com isso tudo, porque todos nós, todos os dias, vivemos uma tragédia, seja na área física, seja na área emocional, na área espiritual, e de repente está pensando assim: eu conheço esse Deus, mas um dia eu vivi uma tragédia espiritual, uma tragédia física, uma tragédia, foi um pecado, uma desobediência, e hoje não consigo mais me aproximar e vivo os frutos dessa decisão, dessa escolha, as consequências dessa escolha. Sempre tem um dia amanhecendo pra gente sorrir depois de uma noite que a gente passou chorando. Deixa eu pegar carona. Tem um filho pródigo, né? Que decidiu errado, se perdeu, viveu tragédia a ponto de estar do lado de porco, querendo comer a comida deles. Mas lembrou. Quando ele cai em si, volta para casa, quando ele chega diante desse pai, o pai está colocando a no dedo, está honrando. Esse é o testemunho de vida para você que está vivendo algum tipo de dificuldade, né? No coração, né, de um bombeiro que já viu tanta tragédia acontecer, ele vai testemunhar de muitos milagres que ele já viu, de pessoas que você olhava e naquilo que foi o acidente não tem mais jeito, né? Se foi. Sim. E o milagre acontecia ali. Não vai ser diferente na vida de quem está ouvindo a gente hoje não, né, pastor? Milagres estão aí e eles estão a todo momento acontecendo, desde os grandes, aqueles incríveis, aleluia, até aquele que acontece quando você abre o olho de manhã e fala assim: mais um dia que o Senhor me deu. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu creio que nessa manhã você já está vivendo um milagre da parte do Senhor em nome de Jesus.